Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade aqui a nossos vídeos da parte de injetura de plástico, na parte de moldes. A gente está aí fazendo essa série de vídeos aí, iniciando aí com contexto base, né, sobre os polímeros, né? A gente falou sobre os termoplásticos e termoestáveis, né? A gente verificou característica do polipropileno, que é um termoestável, e vamos fazer uma comparação com o polipropileno é um termoplástico, né? Vamos fazer uma comparação aí com um termoestável. Vamos verificar aqui um bem comum, né? Talvez o mais comum aí dos termoestáveis, que é a baquelita, né? O pessoal chama muito de baquelite, né? Mas é a baquelita, que no caso é o PF, né? O famoso fenol formaldeído, né? Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui a sigla, no caso aí é o PF. Eu vou colocar aqui entre parênteses aí baquelita. Um detalhe interessante, né? Densidade. A densidade da baquelita, né? Se a gente for comparar em gramas por centímetro cúbico, né? Vou colocar aqui gramas por centímetro cúbico. A baquelita traz uma base aí de densidade aí na casa do 1,35, 1,36, 1,37. Vamos colocar aqui 1,37, né? Gramas por centímetro cúbico. A relação de temperatura, né, de transformação, né, que é aquela temperatura principal ali de fusão ali, a baquelita varia aí na casa dos 150 a 180 graus. Vamos colocar aqui temperatura, a temperatura de transformação. Vou colocar aqui transformação. Temperatura de transformação. Vou colocar uma média, né? Vou colocar aí 170. E a temperatura de serviço, né, de trabalho, vamos colocar aqui trabalho, né? Ela tem inclusive uma temperatura de trabalho dentro dessa média, né? Normalmente aí chegando aí entre 155 e 160 graus, vamos colocar aí 160 graus aí como temperatura máxima, né? Então, exemplo, se a gente for fazer um comparativo com a PP, né, que é o polipropileno, ou seja, um termoplástico, né? O PP, a nível de densidade, a gente está falando de uma densidade menor para o polipropileno, né? O PP ele está na casa de quase 1, né? Ali variando ali, chegando ali 0,9, 0,91, vamos colocar aqui 0,91, né? Gramas por centímetro cúbico, né? Temperatura de transformação do polipropileno é uma média mais alta, né? Variando ali, chegando ali na casa dos 210, 220 graus. Enquanto a temperatura de trabalho dele, do PP, ela tem uma tendência menor, né? Ou seja, 140. Né? Então veja que essas pequenas variações, exemplo, vamos verificar aqui a temperatura de trabalho. Um é 160, o outro está na casa ali dos 140. Né? Ou seja, 20 graus Celsius ali de diferença, né? Mas isso dá um impacto muito grande ali no produto final, né? Independente do método de transformação, né? Independente do ciclo ali de transformação que ele vai ser utilizado. Então, essas pequenas variações acaba sendo aí o mapa, né? Como um supervisor meu falava, né? Acaba sendo o mapa do tesouro, né? Que aí diminui essa questão do tempo aí de processamento, levando em consideração produtos bons executados, né? Então, cada elemento acaba tendo ali sua variável, né? Empresas que trabalham aí com um ciclo grande de polímeros, né? Obviamente, né, acabam cobrando um pouco mais por isso, né? Porque toda mudança de setup acaba tendo lá um tempo, tem uma tendência, né, de acréscimo maior. Obviamente, quando a gente vai para a parte de gestão da produção, né, o foco é minimizar esses tempos, né? Exemplo, a gente for para uma troca de molde, né? Mudando aqui um pouco do contexto, falando aqui do polímero, mas falando agora do processo em si, injeção como caso, né? Se você vai fazer uma troca comum de molde, de injeção, né, que vai utilizar um cavalete, algum elemento lá, você sabe que tem um tempo agregado, né, relativamente alta, mas existem ciclos que tem lá a troca de molde rápido, né? Então, essa troca, esse fast, né, essa troca rápida de molde, né, você acaba tendo um incremento a nível de valor investido muito maior, né? Mas esse valor, levando em consideração as variáveis aí como manutenção, tempo de execução do sistema ali de alimentação, faz com que você tenha
né, um ganho, né, uma tendência pelo menos de um ganho, né, alto referente a isso, principalmente quando você tem muita troca de molde, né? Então é muito comum empresas dessa parte, né, de processamento de polímeros, né, ter essas ações de consultoria para realmente verificar, né, o que vale e o que não vale a pena, de acordo ali com o público final, de acordo ali com a demanda, no que diz respeito à execução. Mas entenda que todas essas variáveis envolvendo as características dos polímeros acaba sendo aí o grande, vamos chamar de vilão, né? Acaba sendo o grande vilão do processo em si, tá bom? No próximo vídeo a gente já começa a falar mais sobre a parte de injeção. Valeu!